relatório, a Polícia Federal indica ainda que os envolvidos no esquema tinham conhecimento de outras irregularidades em investigação. Entre elas, a chamada minuta do golpe, que circulou durante o governo Jair Bolsonaro. Durante a apuração, a PF interceptou mensagens trocadas entre os investigados que incluem referências relacionadas ao rompimento democrático. A minuta do golpe, como ficou conhecida, é um rascunho de um decreto encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que chegou a ser preso após os atos de 8 de janeiro. Ela previa, inclusive, a prisão de ministros do STF caso Jair Bolsonaro perdesse as eleições de 2022, vencidas por Lula. Nos últimos dias do ex-presidente no governo, Marcelo Bormevé, que atuava na presidência da República, e Giancarlo Rodrigues, que trabalhava na ABIN, trataram da possibilidade do ex-presidente assinar, nas palavras deles, a, porra do decreto. Nosso presidente... Aí eu abro aspas, tá cheio de palavrão, Tá cheio de palavrão. Nesse diálogo, eu vou gente. diminuir um pouquinho a quantidade, porque, enfim, vai ficar implícito e vocês vão perceber. Eu acho que é desnecessário falar toda a quantidade de palavrão que conta aí, né, que consta aí nessa troca de mensagens. Vamos lá, aspas. Nosso presidente imbrochável já assinou a P do decreto? Perguntou Bormevé. E Rodrigues responde, assinou nada, tá? F, essa espera, se é que vai ter alguma coisa. Em seguida, Bormevé comenta, tem dia que eu acredito que terá, tem dia que não. Para a Polícia Federal, o diálogo indica que as ações clandestinas da ABIN paralela têm conexão com outros inquéritos do STF e se situam no nexo causal dos delitos que culminaram na tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de acordo com a Polícia Federal. E claro que no Congresso Nacional esse relatório da Polícia Federal caiu como uma bomba, né? Teve muita repercussão. Quem traz as informações pra gente é o João Pedro Melo, falando ao vivo da capital federal. Graças a Deus tá de camiseta hoje, não tá de terno e gravata. Ai, dá até pra respirar um pouco mais aliviada. É sempre um bom sinal, né? De que sempre nada vai acontecer diferente do que os congressistas fazem às sextas-feiras, que é não estar em Brasília, né? Normalmente. Normalmente. Porque a quinta também foi daquele jeito, hein, JP? Bom dia. Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Quinta e quarta-feira, né? Foram semanas ou dias da semana bem pesados por aqui. Hoje os parlamentares já estão de fato de volta às bases eleitorais. Mas olha, ontem, diante desse movimento relacionado a essa operação, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, divulgou uma nota. Ele condenou o uso político da Agência Brasileira de Inteligência pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Destacou o seguinte, abre aspas, contaminar a Agência Brasileira de Inteligência com ações político-partidárias e se utilizar do aparato estatal para espionar e perseguir parlamentares legitimamente eleitos é um ato criminoso que fragiliza não somente a instituição, mas também a democracia e a soberania do país, fecha aspas para Rodrigo Pacheco nesse momento. A Operação Última Milha da Polícia Federal revelou que pessoas externas à Agência Brasileira de Inteligência foram inseridas no órgão para atuar de forma não republicana, isso segundo a União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN. A entidade afirmou que se a sociedade não se debruçar sobre a necessária modernização desse órgão, as crises vão se suceder. A lista de espionados inclui ministros do Supremo Tribunal Federal, deputados federais como o presidente da Casa, Arthur Lira, senadores, jornalistas, políticos, servidores públicos e até auditores da Receita Federal. Um dos investigados, o senador e atual líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, afirmou que o Estado foi usado para intimidar a oposição ao então governo, que preferiu espionar adversários a, de fato, governar o Brasil. Vamos ouvi-lo. Enquanto brasileiros estavam morrendo por conta da pandemia, o governo de então, ao invés de comprar uma vacina, se dedicava a utilizar o aparato do Estado contra os opositores e contra aqueles que queriam investigação, contra aqueles que defendiam a vacina naquele momento. Mas, sobretudo, que sejam punidos com rigor que a democracia exige, pela gravidade dos fatos do que ocorreu. Bom, Randolph citando claramente a questão da CPI, né, CPI da Covid, que movimentou também bastante o Congresso Nacional em 2021. Outro investigado é o atual deputado federal Kim Kataguiri, que disse que vai tomar as medidas judiciais cabíveis e mostra o caráter autoritário do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele falando, obviamente, sobre essa operação. A
A confirmação de que eu estava sendo investigado pela BIM Paralela, primeiro, me deixa feliz de saber que eles investigaram minha vida toda e também dos meus assessores e não encontraram absolutamente nada que pudessem utilizar contra mim. E segundo, mostra também o caráter autoritário e persecutório do governo Bolsonaro, que estava mais preocupado em perseguir os seus adversários políticos do que em governar o país. Não à toa perdeu as eleições. Bom, esse ponto, né, relacionado aí, os dois falam praticamente a mesma coisa, e com isso os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicações e invasão de dispositivo informático alheio. Quem são essas pessoas? Um dos presos é Matheus Esposito, que foi assessor no Ministério das Comunicações na gestão de Jair Bolsonaro e é suspeito de integrar um chamado Gabinete do Ódio que funcionava dentro do Palácio do Planalto. Além disso, o ex-assessor do Palácio do Planalto, José Matheus Salles, foi alvo de busca e apreensão e nessa ação o ministro Alexandre de Moraes decretou as prisões preventivas e o afastamento de cargos públicos de Richard Pizarro, Rogério Beraldo, Marcelo Bormevetti e também Giancarlo Gomes. Gente, o JP vai continuar com a gente, porque a gente tem mais assunto de Brasília, e é claro que a gente vai ainda trazer muitos desdobramentos dessas histórias, reações todas, e todo o processo de investigação. É importante que se diga, né, gente, monitorar, não importa quem seja, só com autorização judicial. Qualquer coisa diferente disso, a gente está falando de crime. A gente está falando de crime, nada diferente de crime.